E a gente falando aqui sobre a situação da BR-040, né? Tem um grupo de prefeitos, inclusive, reunidos na manhã dessa terça-feira para debater a situação da BR-040. Muitos acidentes por aqui. A gente convida agora o nosso repórter Rômulo Ávila para contar a história de duas famílias que, infelizmente, têm a vida agora marcada para sempre com a BR-040. Bom dia para você, Rômulo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fernando e colegas do Rádio Vivo. Prefeitos de cidades afetadas diretamente pela 040, no trecho entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafayette, fazem nesta terça-feira, em Itabirito, um ato pela vida e denunciam o número abusivo de caminhões de minério que transitam pela rodovia e o elevado número de acidentes na 040. Foram 4, com 5 mortes somente na última semana. Em meio às tentativas de chamar atenção para o problema, parentes de vítimas convivem com a dor, tristeza e revolta com a Via 040, concessionária que administra o trecho. A Itatiaia foi até Congonhas e conversou com familiares de Breno Rodrigues Santana, 25 anos, e de Carlos Eduardo Matozinhos, de 21. Eles morreram após o carro onde eles estavam ser atingido por uma carreta no dia 6 deste mês, em Congonhas. João Paulo Fernandes Rodrigues, 39 anos, é tio e pai de criação de Breno. Desolado, ele revelou que o filho tinha consertado a carreta envolvida no acidente fatal 3 dias antes da tragédia e diz que Breno deixou uma mensagem para ele e para a companheira antes de morrer. A cena foi forte, sabe? Ele ficou por baixo do caminhão e a única coisa que ele falou lá, que o rapaz passou para mim, que ele me amava. Ele falou, chefe, o menino que tava com ele, né, chamava ele de chefe, né? Ô chefe, se você ficar vivo, você fala pro meu tio e pra Grace que eu amo eles demais. E morreu, dizer que sentiu o sangue pingando nas costas e não viu mais nada. E ali acabou. Eu te falo que eu não sei se eu fico mais aqui nessa região não, sabe? Eu vou pegar com Deus aqui, que só resta ele por nós, né? E eu vou ver o que eu faço daqui pra frente da minha vida aqui. Porque eu vivia pra ele e ele vivia pra mim, né? Igual ele falava assim, nós vamos até o final. Eu te amo, eu falava pra ele que amava ele e ele falava, nós vamos até o final. Eu não fico sem você, não. Eu tenho vontade de voltar pra Belo Horizonte, mas enquanto você não voltar, eu não vou sem você. A dor é tanta, Eduardo, que a mãe de Breno e a esposa dele não tiveram condição emocional de gravar com a reportagem. Pais de Carlos, a outra vítima do acidente, Eduardo Soares Raimundo, de 38 anos, e Claudilene Gonçalves Matozinhos, de 40, consideram que a falta de sinalização causou o acidente grave que matou o filho. Meu filho trabalhava comigo na oficina. Na hora de acordar e vir trabalhar, a dor que não tem tamanho, a gente está em estado de choque. Eu fiquei muito chateado devido a esse acidente, que infelizmente foi imprudência da Via 040. A gente chegou lá na hora do acidente, já vimos que não tinha uma sinalização, não tinha nada, tudo escuro. Vocês foram lá então na hora do acidente? Fomos sim, nós chegamos lá logo após, sabe? A senhora Claudilene aqui também está arrasada. É uma dor que não tem explicação, acho que só nós duas, que somos mães, né? Por mais que todo mundo esteja sofrendo, é só eu e ela que uma entende a dor da outra. Sentimento de revolta. E era trabalhador, alegre, estava cheio de planos. Fica a pergunta, Eduardo, até quando? Repórter Rômulo Ávila. Gente, eu falei hoje cedo, Travasso. Você está chegando agora, conhecendo as Minas Gerais. Eu falei hoje cedo no Conversa da Nação e hoje foi um dia feliz para mim de saber que tem um presidente do Senado e do Congresso Nacional, que é mineiro, conversando com um governador de Minas, que não é da corrente política dele, conversando com o presidente da República, que é de uma outra corrente que é do governador, para tentar resolver essa questão da dívida de Minas. E agora veio essa notícia do Rômulo, de que os prefeitos estão se reunindo para poder cobrar algumas providências da Vale. Senhoras e senhores, os prefeitos estão pedindo que haja bom senso. Primeiro, que a Vale deixe de ser meticulosa e chata e permita que os trajetos dos caminhões sejam menores. Eles contam que hoje um caminhão pega o minério no lugar e anda 120 quilômetros para entregar onde a Vale quer.
que é ela que centraliza toda a comercialização do minério para o exterior. Eles querem simplificar. E eu não sei de detalhes, porque não sou prefeito, estou lá acompanhando, mas já estou de acordo com eles. A outra coisa que eles querem é que a Vale crie um mecanismo de ferrovia mais direto para o porto lá do Espírito Santo, do Rio, para onde o minério vai para a China e para aí afora. E o terceiro, Viegas, eu nem vou perguntar para você, que é de Caeté, morou na Bahia. Vou perguntar para o Bernardo aqui, para ver se ele sabe. Bernardo, atenção, ouvinte Tatiana, presta atenção nessa pergunta que eu vou fazer para o Bernardo. Você sabia, Bernardo, que tem uma rodovia feita pela Vale, prontinha, paralela a 040, de Belo Horizonte a Congonhas? Eu não sabia não, Eduardo. E sabe quando que ela foi feita? Quando ela ficou pronta? Eu não faço ideia. 2009. Meu Deus. Que isso? Outro dia eu falei com o Romulo, falei, Romulo, por que eu não estou falando dessa rodovia? Ele falou, mas tem? Eu falei, tem. Quando ela foi feita, o Ministério Público questionou porque ela ficava próxima a barragens, que poderia ter um desmoronamento e era implicar em vítima. Mas tem uma rodovia pronta e nós estamos tendo esse monte de acidente na 040 todo dia, toda hora. Então, atenção, ouvinte, Tatiana, vamos startar essa briga, viu? Vou falar com o Cora, que é do sindicato que representa as mineradoras, nós vamos startar essa briga. Nós vamos comprar essas 3 brigas dos prefeitos, que eu tenho certeza que a FIENG, a Federação da Indústria, que é poderosa, vai endossar. E a primeira briga é essa, tem que abrir essa rodovia para os caminhões de minério andar lá e parar de matar na 040. Eu estou errado, Bernardo? Não, você não tá não, Du. E assim, eu não sabia dessa rodovia, mas eu sou natural de Conselheiro Lafayette. Meus pais moram em Conselheiro Lafayette. Não, então você sabe o que eu estou falando. Portanto, eu sei muito bem do que você está falando. Eu transito pela BR-040 ao longo dos meus 40 anos. E agora, muito constantemente. E assim, Eduardo, é flagrante a impossibilidade de convivência harmoniosa entre um caminhão dessa proporção com os carros de passeio. Isso não isso não precisa de tecnologia de estrada, né? Isso é uma coisa evidente, que qualquer relação desses dois objetos vai acontecer uma tragédia. E nós, frequentadores ali, eu, por exemplo, quando vou para a casa dos meus pais, eu costumo sair num horário extremamente cedo, que eu sei que algumas carretas não são permitidas rodar nesse horário e, portanto, eu consigo ir. Agora, existem pessoas que dependem da via para sobreviver. E o que a gente faz com isso? Outra vez, quando você está aprendendo a amar Minas Gerais, vai para o Rio ou vem de lá para cá, eu fico imaginando a sua cabeça, pensando assim, gente, o que acontece do Rio é Juiz de Fora e de Juiz de Fora Belo Horizonte? Não, então, aí eu fui pesquisar. Eu discordo do professor, porque eu acho que é possível, né, essa convivência na estrada. Até como motociclista eu posso falar isso. Eu rodo o Brasil inteiro e até fora do país, e existe um respeito muito grande entre os motociclistas e os caminhoneiros. É uma questão de saber usar aquele espaço. O problema é que quando você abre o mapa e vai identificar, como o Eduardo falou, as mineradoras, você tem uma sobrecarga ali. O minério, o resíduo desse minério na pista é um risco. E a falta de infraestrutura na 040, ela é aparente. Falta manutenção. E o que mais me assusta agora é saber que tem uma rodovia parada, 2009. Sem uso, desde 2009, é isso? Desde 2009, que poderia desafogar o trânsito da 040. Agora, não adianta só tirar o caminhão da 040. A ideia não é essa, é melhorar a qualidade da 040, que é uma porcaria. Você pega o asfalto de Minas Gerais e compara com o asfalto, por exemplo, de São Paulo, do Rio. Eu até fiz uma comparação com a Argentina, Chile. A gente não precisa ir longe, não. Tem um vídeo que está circulando agora e o rapaz vem filmando a rodovia em São Paulo, tapete. Quando ele entra em Minas, começa buraco para tudo quanto é lado, falta de sinalização. Isso é uma vergonha com o povo mineiro. Então é falta de cuidado. E como o Eduardo falou, é bom você ver as lideranças se mobilizando, é maravilhoso essa união, é maravilhosa essa união dos prefeitos e tem que dar resultado. E bacana Itatiaia abraçar isso. E outra coisa que eles estão pleiteando é que parte desse dinheiro que vem do acordo de Mariana, precisa usar urgentemente duplicar 040. Eu acho assim, só fazendo uma questão que o William trouxe, assim, quando eu falo da impossibilidade de convivência... dada a estrutura. Eu estou dizendo uma questão física. Aquela estrada ali, como frequentador, ela não comporta
porque ela é a mesma estrada de 30 anos atrás, mas o número de transporte de carretas lá aumentou consideravelmente. Portanto, é uma questão física de convivência, não é de desrespeito entre os motoristas, não é disso. Apesar que tem muita falta de educação, tá, Edu? E muito desrespeito às leis de trânsito na 040. Isso é humano. Aqui, quero dar um recado para o Marlúcio Cândido, nosso internauta. Ele está pedindo aqui, Eduardo, pelo amor de Deus, me leva nesse programa. Sou professor há 30 anos, eu tenho muita coisa para falar. Marlúcio, você pode escolher @Eduardo Costa Jornalista ou @Viegas.fe. Manda um contato, telefone seu para Viegas, para mim, só para a gente marcar com você, para você vir aqui. Claro que queremos te ouvir. Um professor tem lugar de fala nesse programa sempre.